Então, assim, às vezes tem mágoas, origens de desconfianças ou dores que a gente tem, que é algo muito simples. Tanto que na hora que eu vi a memória, eu falei, nossa. Teve já que fazer regressão? Eu fiz. Conta essa sua experiência. Por que você decidiu fazer? Foi muito bacana. Eu fazia terapia na época com psicólogo mesmo, psicólogo tradicional, mas um pouco mais aberto até algumas outras técnicas. E tinham duas questões específicas que eu não conseguia evoluir. Mesmo fazendo terapia, eu já fazia na época uns 5 anos de psicólogo e eu não conseguia. Chegava ali, eu travava. A primeira é que eu morria de medo de relâmpago. Relâmpago? Relâmpago. E não era trovão, chuva, não era luz, relâmpago raio, específico. raio. Se eu visse um raio, eu me dava uma ansiedade assim que eu não conseguia conscientemente conter. Eu fiz uma regressão. Essa regressão eu fui para vidas passadas para perceber, né, para ver o episódio do relâmpago. Foi direcionado com a terapeuta. Resumindo, a espertona aqui foi nadar na cachoeira, correr no campo aberto, morreu. Oh, meu Tuf, Deus. Na regressão você viu isso? Na regressão. Era essa a origem do meu medo do relâmpago. A gente conseguiu ressignificar. E teve uma questão muito forte. Essa vocês vão morrer de rir. Porque é muito boboca. Por isso que eu falo, às vezes a dor que a gente tem é muito pequena. Eu tinha muita dificuldade em confiar nas pessoas. Mesmo fazendo terapia e ligado à espiritualidade, eu sempre tinha um negócio que eu ficava meio pé atrás com as pessoas e eu não conseguia achar a origem disso. Fui fazer a regressão. O que acontece? Quando eu era criança, pequenininha, eu tinha um galo de estimação. Um galo mesmo, sabe a galinha? Que era meu bicho de estimação, dava banho no galo, era meu bichinho. Só que a gente criava galinha para comer, né, na época também, porque todo mundo comia galinha. Sim. E na época, realmente, a vizinhança estava tendo muito roubo de galinha. Só que o meu galo, especificamente, não, ele virou frango assado mesmo, porque ele avançava nas pessoas, e aí foi a escolha da vez. Só que eu, pequenininha, ali 1 ano e meio, pequenininho, qual que foi a minha, olha que maluca a consciência da gente, que tinham roubado o meu bichinho de estimação. Eu, criança, me vi olhando no portão, assim, ficando olhando para todos os vizinhos, tipo, como eles puderam roubar meu bichinho de estimação? Porque eu não associava, né, galo com frango assado, com a comida. Era bichinho. Era bichinho. Aquilo criou uma mágoa em mim, que depois tudo que vinha, que as pessoas, qualquer traição, qualquer palavra, aquilo foi, sabe, acumulando nessa mágoa original que era do galo. Meu Deus. Que eu achava que eu não podia confiar, porque aqueles adultos tinham roubado o bicho de estimação da criança. Então, assim, às vezes tem mágoas, origens de desconfianças ou dores que a gente tem, que é algo muito simples. Tanto que na hora que eu vi a memória, eu falei, nossa. É isso, né? Eu voltei rindo, né? Eu falei, gente, esse trauma todo, tantos anos de terapia, não consegue por causa do galo. Uma coisa boba, uma patifaria natural, né? Que a gente enxerga com a mente do adulto, com a mente, depois você ressignifica, exatamente. Então, foi uma solução muito boa. Pegar aquela memória da minha criança para olhar com o olhar do adulto, acolher aquela criança e resolver aquilo. E isso fez uma grande alteração na minha vida, foi uma virada de chave. E como é que você, na regressão, você enxerga? E como você para mim foi de duas formas. Eu enxerguei como se fosse espectador, assistindo realmente a vida. Eu fiz algumas outras também depois, mas essas duas foram as mais marcantes. E sentindo como se estivesse vivendo, sabe? Com o olhar da época. E aí você sente a emoção, a textura, um pouco do cheiro, da lembrança, como se você estivesse visualizando. Para mim, a minha regressão funcionou das duas formas, tá? E foi com o mesmo profissional até que eu fiz na época. E aí, em cada experiência, eu assisti de uma forma diferente. E aí, com o direcionamento, porque a regressão ela serve, não é para você ficar vendo, o que eu fui na outra vida. É isso que eu ia falar. Não é para curiosidade, falar assim, eu quero saber se eu fui alguém importante porque eu estou insatisfeito com essa minha vida. Não é para curar isso, é para curar, então, por que você está insatisfeito com essa tua vida. A regressão ela serve exatamente para isso. Tem que ser direcionada com um profissional qualificado, hipnose, regressão, para quê? Para pegar a dor específica. E eles vão dando direcionamento. A mente leva. A nossa mente é como se ela conseguisse acessar. Então, ela vai levando para esses locais. E aí você consegue olhar aquela situação, só que com outro olhar, que é o teu olhar de agora. O teu olhar com o terapeuta que está te conduzindo para deixar aquilo, para ressignificar dentro de você e consertar esse DNAzinho energético que ficou danificado. Muito bom.